Alô, pessoal, boa noite. Tô falando com você. É isso aí. Hoje é dia de entrevistar um homem. Iniciamos aqui mais um Pod Vaso. Uma potência na internet, varão. É isso aí. Tá bombando, né? O pessoal tá gostando. Tá gostando, irmão. Esquece. Quando tem Deus no meio, não tem jeito. Acompanha aí nosso podcast, nosso terceiro podcast. Fique ligado. Compartilhe o link. Vou apresentar agora nosso irmãozão, Rafael Martins. É isso autor, aí. Estamos aqui. Locutor, varão com a voz bonita. Pela misericórdia de Deus, né? Se apresenta aí, mano. É isso aí, pessoal. Rafael Martins aqui com vocês, né? Como costumo dizer, o seu amigo de sempre. Eita! É isso aí. Top. Fala um pouco da sua vida, Rafael. Como é que foi a sua caminhada? Qual é o seu testemunho de vida? Rapaz, eu tô curioso para saber. Hoje é o dia desse vaso se revelar, né? Rapaz, eu vou falar uma coisa para você. Eu não sei, assim, né? Muito, tô treinando isso no decorrer dos anos, mas eu não sei falar muito bem de mim. Eu sei mais é escrever. E pregar, né, varão? E pregar, exato. Varão pregudo. Varão que prega a palavra. Varão pregador. Mas, assim, a gente escreve... Eu gosto muito também... Eu aprendi a gostar de escrever poemas, né? Maneiro. Porque na época, quando, assim, eu era mais novo, e a nossa irmã Patrícia era, né, solteira, ela tinha uma amiga que gostava de poemas. E eu tinha me interessado por ela. Aí ela falou assim, ó... Patrícia, né? Querendo dar aquela força. Patrícia? Patrícia Botelho. Minha intercessora, tá? É isso aí. Ó, um beijão, tia Patrícia. É isso aí, Patrícia. Tamo junto. Família abençoada. Caminhada a longos anos. Patrícia, varão corrudo. Maria Flor. Ó, um beijão. É isso aí. O Jefferson Botelho também, né? Nosso amigão aí. Varão corrudo. Aí a Patrícia falou assim, ó, ela, a fulana, gosta de poemas. Eu falei, poxa, legal, mas eu não sei escrever poemas. Ah, mas ela gosta de Castro Alves. Lembra que acho que foi no segundo, eu falei de Castro Alves, sim, né? Sim. Citei da depressão e tal, que é o mal do século. Então, naquela época, quando eu tinha mais ou menos uns 22 anos, não tinha internet assim tão, né, como é hoje. Tem quantos anos, rapaz? Bom, eu tô com 40 anos agora. Que isso, varão? Sério? Sério. Que isso, que eu tô acabado. Não, é a praia, mano, é a praia. Vai devagar, mano. Passa protetor solar. Não, é a cor que ajuda. Privilegiado. Poxa. Aí, eu fico até sem graça de falar essas coisas, sabe? Aí eu fui pra biblioteca, né? Acho que até mais novo eu era. Aí fui pra biblioteca, comecei a pesquisar sobre ele, peguei uns 2 livros, escrevi uns 4 poemas dele lá, Gondoleiro do Amor, Laço de Fita, vários poemas interessantes. Você que gosta de poemas, dá uma olhada em Castro Alves que vale a pena. Castro Alves, maneiro. Poeta brasileiro. Aí, depois disso, eu comecei a escrever. E hoje em dia, eu escrevo poemas que são, assim, que contam um pouco da minha vida, que contam alguma coisa que eu li na Bíblia, que eu fiquei remoendo aquilo, igual um poema que eu tenho, que é sobre o Deus do Trono, né? Isso. Deus do Trono, que é sobre Apocalipse 4, cara. Maneiro, cara. Olha... Rafael, consegue citar um trecho? Rapaz, eu sou horrível para guardar de memória. Só se eu entrasse aqui no Wattpad e lesse. Entra aí, vê se consegue. Se dá pelo menos um trechinho, pô, seria legal, mano. Né? Seria legal. Olha, do livro Ana também, eu coloquei um bônus lá com 3 poemas. E esses 3 poemas, cada um fala sobre o atributo divino, né? Maneiro. De Deus, do Deus que a gente serve. Nossa, muito bom, hein? A onipotência, a onisciência e a onipresença. Assim, gente, eu sou suspeito para falar, mas são poemas lindos, sabe? Um mais bonito do que o outro. Eu tinha parado no meio do caminho ali de ler o livro Ana, mas eu voltei a ler, irmão. Que isso, cara. E aí, caraca, tá bom? Top demais, mano. Dá pra dar aquela viajada? Mano, muito prático. Eu achei muito prático, sabe? Os assuntos assim, muito bem direcionados. Você não tem dificuldade de entender? Aqui tá tudo mastigado. Isso, mastigado. Você que não gosta de ler, cara.
pegue o livro Ana e leia pelo menos a primeira parte. Você vai ficar apaixonado. E, ó, é um livro de 110 páginas, mas você lê, assim, 1 hora. De tão prazeroso, fácil. vai emendando, sabe? Uma coisa maneira, cara. É que, assim, parece que você tá lendo uma história, Sim. só que com uma pessoa ali do teu lado te explicando cada Perfeito. coisa. Porque são costumes diferentes, né? É um povo diferente. Culturas diferentes. Então, Verdade. quando você tem a oportunidade de fazer uma leitura que te explica tintim por tintim, Aham. poxa, é maravilhoso. Eu tinha muita dificuldade de ler livros. Sim. E o primeiro livro que eu li, se não me engano, foi Maturidade, do Luciano Subirá. Maturidade. E eu achei, teve um ponto ali que eu achei muito difícil para mim, porque eu não estava acostumado. Aí, linguagem diferente, muitos sinônimos e tudo mais. Eu acabei me perdendo. Aí parei de ler livros, não queria mais ler livros. Depois que eu li um outro livro, que eu não me lembro o nome, eu fiquei apaixonado, mano, que o livro vai emendando uma história na outra ali, que você quer parar, mas não consegue. Sabe quando a história vai se entrelaçando? Pô, muito top, cara. Fui embora. Aí você hoje, conseguiu driblar a dificuldade da escrita Isso, e conseguiu... Aí hoje já pego o livro e leio com facilidade. Isso é bom. Boa noite. É isso aí. Chegou um amigo aqui, né? Tá aí conosco. Sois bem-vindo, Varão. Fica à vontade aí. Vamos lá. Aqui eu estou abrindo, então, já no Wattpad, para você que quer ler esse livro de poemas que eu escrevi. Tá de graça lá no Wattpad, para você ler, comentar, curtir, do jeito que, né, você quiser. Compartilhar com a família. Compartilhar também é bom, entendeu? E deixar seu feedback, porque isso tudo aí também ajuda a gente, né, que é escritor, e a entender aí também o gosto do pessoal. Então esse livro vem dizendo assim, eu vou falar do Deus do Trono, que é o primeiro, que abre o livro, né? Aquele que está sentado no trono, aquele que é semelhante a uma pedra de jaspe, o que está sobre o grande trono branco, que a todos vê e ninguém sabe. Serafins estão acima dele, sempre o louvando, bendizendo o seu nome, Santo, Santo, Santo. Ele é aquele que está ladeado dos sábios, os verdadeiros conselheiros, os que depositam suas coroas diante do Deus verdadeiro. Coroas de sabedoria e iluminação. Diante do seu trono, raios e trovão. E há também 4 seres viventes que enxergam tudo à sua volta, que possuem olhos por dentro e por fora. Há seres com 4 rostos, então, com face de homem e de águia, também de boi e rosto de leão. E há ainda uma coisa mais linda, e como esse não tem igual. Diante do seu trono sai um, como um mar de cristal. Sinceramente, não sei qual a sua função. Suponhamos, então, que seja para uma perene observação daqueles filhos que, em superação, buscam por libertação. Agradeço por ter havido o discípulo do coração, o apóstolo João, que graças a Deus nos trouxe essa revelação de um Deus poderoso e soberano, nos revelou o Deus sobre o trono. Que isso, mano? Caraca, top, cara. Rapaz. Qual foi a sua inspiração, irmão, nesse... Apocalipse, quando João vai falando ali, né? Não, eu digo de montar esse... Como é que se fala? Esse poema. O poema, isso. Qual foi a sua referência? Teve alguém que você viu montando um poema? Não. Muito filmes? tempo atrás, quando eu fazia o ensino médio, tinha uma menina que fazia uns poemas também, mas Inclusive, assim... era modinha, né? Eu nunca... Inclusive, era modinha. Na minha época, né? Sempre foi horrível pra isso. Dava muito mal. Tinha muito negócio de versinho, né? Que você dava pra menina e tal. O meu negócio era só carta, só sabia escrever carta. Cartinha, E muito né? mal. Falava só o necessário e Só saia correndo. mano. Então ela tinha alguns poemas, eu li 1 ou 2 e tal, assim, na época eu não me liguei muito, e ela também fazia para Deus. Uhum. Então uma vez isso me veio à mente, isso foi entrando no meu coração, e eu fui começando a fazer.
Sim. E os poemas mais fortes, mais impactantes, foi um momento, assim, na minha vida de uns 7 anos, né? Que eu convivi, não aqui em Vila de Cava, mas em Nova Brasília. Aham. Então, assim, que foi uma experiência muito forte que eu tive, né? De um relacionamento. E, nossa, aí sim saiu poemas muito bonitos, né? Você conseguiu, no momento de dor, Isso. entregar algo. Isso. Cara, top. Né? É igual você vê aí, os salmos mais lindos são os salmos de que o salmista passou por maior agrura, perseguição, entendeu? Dificuldade, entendeu? Então, assim, foram poemas realmente muito lindos. E também poemas que eu fiz para aquelas benditas, né? É isso, mano. Esses também tem uns poemas aí, né? Que são uma outra pegada que não dá para citar aqui não também. É outra atmosfera. É outra atmosfera, é mais 18, aí fica difícil. Mas assim, a minha paixão mesmo, no começo de tudo, lá nos 16 anos e tal, foi o desenho. Então, comecei a desenhar porque eu me sentia assim, meio que desafiado, né? Por um colega de colégio. Eu também desenhava muito, tá? Desenhava? Muito. Hoje Você gostava de desenhar o quê? Eu desenhava muito carro, sou apaixonado por carro. Desenhava relógio, Poxa, tênis. Eu tenho muitas ideias loucas. Você podia ser um tênis. Designer de relógio, então, né? Eu poderia, mano. Olha aí. Quem diria, um dia a Rolex me contratar, vai que... Não é? Nada é impossível, não, mano. A minha vontade era de desenhar pra Gaster, né? Já pensou? Fazer joias. Aí... Então, inclusive, Rolex, me contrate aqui. Faça um modelo. Você já tem um excelente design. Designer gráfico ele já é. Alguém ligado ali, cara. Tem que jogar rede. Aí, quando novo, né, ali com 12 anos, a gente desenhava muito super-heróis, né? Da Marvel, o Incrível Hulk, Homem-Aranha, coisa. Eu lia muito quadrinhos, né? Que o meu pai, ele sempre trazia para mim, lá de Nova Iguaçu, né? Ele trabalhava e quando ele vinha com uma novidade, né? E eu me amarrava, né? Eu devorava as histórias em quadrinhos. Depois que eu cresci, eu passei pro mangá. Aí eu comecei a fazer algumas coleções e sempre desenhando. Aí comecei a melhorar o material, né? Melhorar o lápis para poder desenhar fotos de pessoas, né? Tirar de 3x4 e botar numa folha 3. E fotos 15x10 também. Pegar algumas encomendas. Isso foi muito bom. Assim, eu queria ter realmente entrado nessa área. O pessoal gosta, né, cara? Se amarra. Algumas pessoas, assim, para brincar no colégio, a gente fazia umas caricaturas, né? Que fica uma coisa mais engraçada. Eu nunca conseguia fazer os meus trabalhos de arte, porque sempre chegava aí, qual é, Rafael? Pô, desenho pra mim, cara. Dá essa força aí. Rapaz, não ganhava nenhuma bala. Eu pegava um trocado, cara. Eu vendia desenho de carro. Se beneficiava mais do que eu aí. Gostava de um lanche, um salgado depois da aula, mano. Desenho assim, muito com régua, casas, assim, eu nunca gostei não, sabe? Não, o negócio era rabiscar mesmo. Rabiscando, depois tiro o rascunho. Isso. Hoje em dia eu faço isso no computador. Eu desenho primeiro num quadrinho que eu comprei lá. E é mais fácil? Olha, eu gosto mais. Eu acho que é um pouco mais fácil. É um pouco mais fácil. Você pega um modelo na internet, vetoriza, aí você vem desenhando o modelo. O problema todo é a criatividade, porque eu não sou um cara criativo, pelo incrível que pareça. Eu pego muitas referências e vou emendando elas até isso aí é um projeto. Minha criatividade quem deu foi Deus mesmo. Assim, você é um criativo? Você é um cara criativo? Olha, eu quando tô ligado ali com Deus, olha, sai cada coisa. Às vezes, assim, igual eu te falei, né, dos poemas. O poema vai daquilo que eu vivo. Então, como eu não sou muito de falar, eu interiorizo aquilo, vou pensando, e daqui a pouco eu vou escrevendo ali e vai saindo, entendeu? É meio que automático. É quase uma psicografia. Baixa um Rafael Xavier e aí eu vou. Entendeu? Mas, assim, o desenho, quando eu comecei a desenhar, eu queria ser quadrinista, né? Desenhista de história em quadrinhos. Sim. Então, eu comecei a querer comprar materiais mais técnicos. Canetas, pincéis, nanquim. Específicos para fazer quadrinho, entendeu? Aquelas réguas, né? Para fazer os balões certinho. E eu comecei, assim, devagarinho com as mesadas que eu ganhava. Às vezes, extra mesada também.
para poder fazer isso. Então, eu comecei a criar a turma do Evangelho. Um amigo meu, o Juliano Marins, a paz, tá? Deus abençoe. Tô aqui, varão. Esquece de mim, não. Isso. Ele começou a falar, pô, vamos fazer histórias de crente e tal, um monte, já que você tem esses personagens. E esses personagens foram evoluindo, né? Foram ficando mais com a minha cara. Vamos fazer uma historinha assim do cara no monte e tal, e de repente vem um carnudo, começa a sapatear, legal. Aí, pô, como ele tá na carne, dá na cara do outro, o outro fica meio desconcertado. Coisas que, né, às vezes acontecem. A gente tem cada história de monte, mano. Que aí, se eu te contar, tu fala assim, não, isso não aconteceu, isso é mentira. Conta aí experiência, mano. Experiência é bom. Aí a gente queria jogar isso tudo pras tirinhas, né? E tirinha assim, é começo, meio e fim. São aqueles 3 quadrinhos igual de jornal. Mas o negócio foi crescendo tanto, foi criando mais personagens. Às vezes eu desenhava uma página de história em quadrinho. E assim, ficava muito, muito legal. E mais pra frente, o meu desejo foi colocar essas histórias em quadrinho na CPED. Né, na Escola Bíblica Dominical. Só que assim, eu nunca cheguei a mandar os meus desenhos para lá, como se fosse parte da história da história da revista dominical e tipo fazendo uma crítica a determinado assunto, entendeu? Sim. Porque isso daí iria fazer com que tanto crianças como jovens e também como os adultos tivessem mais desejo ainda de ler a revista. Porque, assim, algo diferente, né? Quando eu escrevi o livro Ana, O Segredo da Graça e da Conquista Revelado, que está disponível também no Clube de Autores. Hoje você só consegue encontrar lá, ou também pelo nosso conferencista, um amigo meu, que é pregador dos Gideões. Ele está com esses livros e no Clube de Autores você consegue encontrar lá e você recebe no conforto do seu lar. Então, o pessoal falou assim, poxa, Rafael, por que você não faz um livro, mas já que você desenha, você não faz ilustrado? Mais ideias. Aí eu pensei, ilustrado é mais caro. Aí eu falei, tá bom, pode deixar, o próximo eu faço. E agora eu tô com esse livro de poemas e ele é ilustrado. Sim. Alguns poemas têm ilustrações que correspondem ao poema, né? Maneiro. E a capa também é feita por mim, ilustrações, tudo meu, né? Então, assim, é o que deu para fazer. E aí temos acesso a o quê? esse e-book? Nós temos acesso ao link? Sim, tá no Wattpad, eu posso disponibilizar do vídeos do Pod Vaso, tem, e também vai ter no Instagram do Pod Vaso. Então, perfeito. Então, vá no Instagram do Pod Vaso. Pod Vaso, os únicos do Instagram. Isso aí. Eu vou colocar lá mais pra frente, tá bom? Ainda hoje, hein? Não esquece, fica de olho lá no Pod Vaso no Instagram. É só colocar Pod Vaso que vai ser o único que você vai ver lá. Não tem dificuldade nenhuma. É o nosso, tranquilo. Então o desejo era esse, entendeu? De criar histórias em quadrinho para o público cristão. Com a linguagem cristã, muito com a visão cristã, entendeu? Entendi. A visão do reino ali, né? Tudo visão do reino. Cara, muito top. É um negócio diferente, eu nunca vi, por exemplo. Eu não sabia nem que tinha. Você pode ser você é o primeiro, irmão. Você pode postar isso aí. Sim. Com o cotidiano do cristão, sim. Né? Porque tem a Bíblia em História em Quadrinhos, né? E tem a turminha lá da história da Igreja Adventista, que é o Turma do Amiguinho, né? Também. Assim, é interessante. E isso tudo me inspirou. Foi minhas fontes de inspiração. Entendi. Rafael, e quanto ao locutor? O que te inspirou? Locutor. Essa história é você interessante. Você sempre falou bonito assim, ou sempre teve essa facilidade de falar? Sabe, nada. Minha mãe achava que eu era uma criança normal, porque sempre que eu estava perto de um adulto, eu chegava cheio de história, né? Eu ficava conversando e tal, e aquela coisa toda. Mas, quando eu cresci, e quando eu comecei a conviver, assim, realmente em comunidade, igreja, e fazer trabalho de colégio, ter que apresentar, eu vi que eu era tímido. Não era aquela coisa toda, né? Criança, sei lá, a criança fala o que vem na mente, né? Mas a gente vai sentindo o peso das coisas que a gente fala, do mundo, né? Vai criando maturidade. Vai criando maturidade, a gente... Pô, não, peraí. E eu sou um cara que eu penso muito, sabe? Eu tô sempre pensando. Às vezes, meus pensamentos não tem muito efeito, não, mas... mas a minha mente trabalha pra caramba. Então, eu acho que pessoas que pensam muito, elas têm
uma dificuldade, às vezes, de se expressar, entendeu? Que é o meu caso. Muitas das vezes, não é? Acho que é isso. Eu sou tímido, cara, pelo incrível que pareça. Eu não achava Só que isso. eu enfrento essa minha timidez, entendeu? Tu Aí sai eu bem, mergulho, tu irmão. abraça todo Vou mundo, fala embora. com todo mundo. Eu fico assim, caramba, podia ser assim também, né? Eu tinha muita dificuldade, mano. Eu aprendi lidar com o público, na verdade, foi vendendo água, cara. Vendendo Isso, água. foi Isso na- daí na foi que feira. te destravou. Foi na feira. Não tinha como vender água calado, sabe? Tinha que gritar igual todo mundo gritava. Teve duas coisas que me destravaram. Uma foi ouvir aquele versículo de Apocalipse que diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Pegou pesado. E isso me preocupou muito. Eu falei, caramba, eu sou tímido, eu não vou herdar o reino do céu por causa disso? Não, tem que mudar. Eu comecei a orar, o Senhor, Se essa em timidez. nome de Jesus, arranca isso de mim. Aí, como eu realmente me dei a oportunidade de conhecer o Evangelho, foi com 16 anos. Sim. Eu já conheci a Igreja Adventista a partir dos 9, fiquei até mais ou menos os 12. Aí depois me afastei, né? Fui um nerd normal, comum. E veio o meu primo. Um pessoal que acho que era namorado da minha prima, né? Da irmã dele, que começou a levar eles para a igreja. E ele começou a caminhar, ele já tinha as oportunidades, minha prima também, ela cantava, fazia o que era mais prático para ela. O meu tio também gostava muito de cantar, só que no mundão ele cantava Roberto Carlos. E na igreja, adivinha o que ele cantava? Roberto Carlos? Não, ele cantava... Ai, meu Deus. Nada Ô, mano, me separa, Eu deixa amor. pensei que você ia falar que ele cantava Roberto Carlos na igreja. mano. Não, J Neto, isso mesmo. J Nosso Neto, J amigo Neto, Maurício cara. lembrou aqui. J Neto, gosto muito, mano. J Neto é... E a voz é idêntica, né? E até hoje ele canta, J Neto. Então, assim... eu comecei a caminhar e o meu primo, né, me deu uma injeção de ânimo, para não ter que dizer o contrário. Ele falou assim, Rafael, então você, né, agora você é membro, né, aqui da igreja, você é um irmão em Cristo Jesus, o pastor sempre dá oportunidade para as pessoas e se prepara porque essa semana ainda muito provavelmente você vai ter oportunidade. Gelo, aquele gelo na barriga, na alma. Eu falei, como é que é isso, primo? não, Como assim? não pode ser. Ele, não, você vai ter Não é de Deus oportunidade. não, mano, calma. Se prepara, aproveita que você já está lendo a Bíblia, né? Está lendo aí o Novo Testamento. Novos convertidos, leiam o Novo Testamento. Não vá para o Antigo Testamento agora que vocês vão se confundir. Inicio por lá. Muito mais prático. Aí eu falei, caramba, que é isso? Eu não consigo falar nem lá para minha sala de aula. Caramba. Aí comecei a ler. Aí eu peguei um versículo logo mais polêmico de cara, né? Bem-aventurado os peitos que te amamentaram, que não sei o que e tal. Uma mulher que tá lá na multidão, porque ela vê Jesus pregando com tanta autoridade, né? Com uma beleza, com aquela oratória tão contagiante. Sim. E ela acaba declarando isso. Aí foi logo esse versículo que eu li lá na frente. Aí dei uma esplanada lá mais ou menos e saí correndo, né? Tremendo a As peça. pernas tremendo pra caramba. Aí pra mim ficou mais Legal. fácil. Aí só ficou mais difícil cantar mesmo. Entendeu? Canta? Gente, eu canto no chuveiro, já falei. Lá eu sou a estrela. Faço firulas e tudo. Sozinho, só você e Deus. Só eu deu. Aí, poxa, quando tem um microfone na frente, que eu vejo que minha voz fica diferente. Assim, Muda tudo, né, cara? Impressionante como pode, irmão. Muda. É terrível. E como locutor, mano? Locutor. Sim, pra Você gente teve chegar a nessa oportunidade, parte da cara. locução. Então, a locução foi um período na minha vida que um amigo que trabalhava como farmacêutico, né, numa drogaria aqui em Vila de Cava, que falou, olha, Rafael, você está fazendo alguma coisa? Eu falei, não estou fazendo não, bem que eu queria, mas estou parado. Então, o que você acha de fazer uma locução? Você fala bem e tal, porque ele já era da igreja também, né? Então, eu sempre me via ali. Já te conhecia? Já me conhecia. Aí eu falei assim, tá bom, vamos ver, né? Vamos fazer. Te pago tanto. Tá bom, vamos lá. Aí comecei a fazer uma locução aqui, uma locução ali, ganhar um dinheiro aqui, outra ali, entendeu? O carvão começou a entrar. Aí começou a fluir. Mas de profissão mesmo, eu era operador de telemarketing. Receptivo. Então locução você não tinha feito até ali? Não tinha feito.
E o que eu tinha feito depois, né? A primeira coisa que me ajudou a me destravar na timidez foi a igreja, Sim. né? Gente, sejam evangélicos, tá? É uma Olha maravilha. o privilégio. Além da salvação, você tem diversos outros benefícios. A salvação em primeiro lugar. E o curso de oratória. Eu estudava no colégio Juarez Távora, aqui em Nova Brasília. Sim. Comentei com um amigo, aí ele falou, pô, vou fazer. Eu falei, R$10, né? Vou fazer também. Eu vou aprender a arte de falar em público, né? Que a oratória é isso. O nosso professor, Olinto Filho, meu abraço, professor maravilhoso. Que aula, sensacional. E ele dá aula para William Bonner, cara. Ninguém mais, ninguém menos do que um William Bonner, entendeu? Que isso, o cara é top de linha. Então, assim, ele fez um trabalho... Qual é o nome dele? Professor Olinto Filho. Olinto Filho, por favor, chame no Instagram, quero fazer uma aula também. Que isso aí. Não? Preciso. Eu tenho a apostila lá, depois eu pego o contato e mando pra tu. Show de bola. Tá? Top. Vou deixar lá. Quem sabe a gente não leva ele pra Nazareno, mano. Ele faz um precinho maneiro pra igreja. Show de bola. Esse é top. Entendeu? O projeto Pode Vaso também, a gente pode colocar Pode lá. Vaso, isso aí. Legal. Tá bom. E o pessoal destravar, né, também, perder a timidez, ganhar segurança. Então eu aprendi a usar o púlpito, fazer a técnica da minha lua, das extremidades, ênfase, entonação, exercícios vocais, teste de trava-língua, aquilo que a gente estava conversando daquela vez. Que eu tentei e não consegui fazer nada. Vai tentando. Vai lendo a Bíblia em voz alta, Camarão, que tem cada nome lá que... Caramão, camarão, não dá não. Cara, tem que estar muito focado, mano. O Maurício sabe, pede umas dicas pra ele. Maurício é locutor. Eu tenho que aprender muito. Já fez trava-língua, Maurício? Nem sei o que é isso. Fez não? Camarão, caramão, camarão. 3 pratos de trigos, 3 tigres tristes. O peito do pé de Pedro é preto. Pegava isso aí, ó. Isso daí, tinha muito isso na melodia, lembra? Aí o pessoal tinha que ligar pra lá e falar isso, aí às vezes a pessoa tropeçava e perdia a oportunidade de ganhar alguma coisa. É maneiro. Isso aqui é treino, mano. Você ficar treinando isso. Tem que falar pra você ter uma dicção e se expressar bem. Assim, né? Você articular bem as palavras. Assim. Entendeu? Paralelepípedo. Você falar de forma clara. Entendi. Às vezes eu tropeço também. Às vezes eu falo algo que eu nem mesmo sei o que eu falei, mano. É terrível. Eu sou muito acelerado. Uhum. Acho que já percebeu, né? Já. Mas é muito bom. Então, assim, a oratória ela já me deu uma esculpida legal, entendeu? Isso me ajudou muito para poder falar em público, né? No púlpito, as pregações, na locução também, né? Tanto que eu fui locutor do Mercado Maringá, né? Um abraço aí para todos os trabalhadores do Supermercado Maringá, Loja 2 aqui de Vila de Cava, Filial 4 aí de Miguel Couto, ao meu ex-gerente José Henrique, aquele abração, gerente maravilhoso. José Henrique? É isso aí. Varão, e sua vida com Deus, Varão? Um momento que você teve com Deus que não é apagado da sua história, algo que um encontro que você teve assim surreal com Deus, uma experiência assim que você destaca na sua vida. Uma experiência? Nossa, uma experiência, eu posso citar até 2 se você quiser. Cita 2, irmão. 3. Porque assim, eu fui uma ovelha meio rebelde, né? Porque quando você não se dedica totalmente a Deus, Deus ele não pode fazer muita coisa por você. Sim. Ele vai entrar na casa que está disposta a abrir as portas para ele. Certo? Verdade. É aquilo, Jesus está às portas batendo e aquele que abrir, ele vai entrar e cear com a pessoa, né? Tá lá em Apocalipse isso também. Aí. Então, se você dá meia oportunidade, ele vai fazer só o essencial. Isso. Né? Ele não vai fazer além. Então, teve épocas que eu comecei a reclamar da minha prosperidade. Então, eu me afastei muitas vezes. Fui pro mundão. Você falou que tinha coisas que você não fazia por medo e por orientações dos seus pais, né? Eu tinha o meu padrasto, mas meu padrasto faleceu, que me criou desde pequenininho. Aí depois tive um outro. E sempre minha mãe na minha vida. A minha mãe nem imaginava que isso poderia passar na minha mente em questões de drogas, né?
Mas aí, então, teve uma vez que eu me dei essa oportunidade horrível e não gostei. Aham. Mas aí eu fui insistir, né? Sim. Aí, então, de modo recreativo, comecei a conhecer. Mas assim, nunca fui totalmente entregue, entendeu? Aham. Aí depois também, um certo tempo, me afastei, conheci o espiritismo por revolta de não ter essa prosperidade, achando que teria, Sim. entendeu? Mas eu já tinha o evangelho dentro de mim. Então, muitas das vezes, eu via, assim, crianças brincando lá dentro do barracão, tocando os baldes, né? Aham. Fingindo que estava fazendo ali a sessão deles Sim. e tudo mais. E como eu já tinha o Espírito Santo na minha vida, de alguma forma me incomodando, eu via aquilo, eu ficava um pouco triste. Eu falei, caramba, essas crianças aí brincando de sessão e tal. E não sei até onde eles vão conseguir realmente encontrar o caminho verdadeiro para a vida Sim. deles, né? Deixar de ser escravo do mundo, dos vícios, Porque estão ali na inocência ainda, né? das entidades, entendeu? Aham. E ter encontro com Cristo, né? Sim. E ter realmente uma pós-vida Aham. assegurada em Cristo, né? Receber a promessa que eu vou, mas vos prepararei um lugar, e quando eu voltar para vocês, e vou levar vocês Sim. para esse lugar, entendeu? Resumidamente é isso Aham. que Cristo fala. Então, assim, eu me entristecia muito. Às vezes eu estava ali, mas não estava totalmente entregue, Sim. entendeu? E aí você havia aquele receio, né? Aquela voz dizendo que você não está no lugar certo, né? Havia aquela... Isso, era um conflito incômodo, dentro de né? mim. Incômodo. Incomodado, exatamente. Então, assim, eu pensava, poxa, se eu morrer nisso, é inferno, na certa. E isso não vai ser legal. Viver mal é uma coisa, mas você passar a eternidade, insistir, né? mal, entendeu? Sofrendo, é pior ainda. Então, eu voltei para os caminhos do rei, mesmo fraco, mesmo titubeando, né? Aham. Eu permaneci. E uma experiência muito forte foi quando eu tive uma infecção estomacal lá, Aham. tive um problema no estômago, fiquei 19 dias internado no Hemorrio. E nesses 19 dias eu fiquei quase 6 dias em jejum. Foi a primeira vez que eu fiquei tanto tempo assim, sem me alimentar de verdade, Aham. sabe? Só no soro e água, e com aquele aparelho para respirar e tudo mais. E aí eu tive uma visão. É a primeira visão que eu tive na minha vida. E uma coisa que Deus não, assim, que o inimigo de nossas almas tenta derrubar muito o homem, né? Principalmente nesse século que nós estamos vivendo, é em relação à mulher, né? Verdade. E a minha visão tinha muito a ver com isso, que eu via Aham. 3 jovens entrando assim, e tipo, perto do armário, dançando. E aquilo me impactou, entendeu? Aham. E eu fiquei, caramba, o que isso quer dizer, né? Da onde que vai vir isso e qual vai ser a repercussão disso? Mas sempre vigiando, né? Para que não pudesse realmente cair de uma forma que o nome de Cristo fosse escandalizado na minha vida. Sim. Entendeu? Sim. E o inimigo já tentou, Tá. né? Então, o que acontece? Essa foi uma experiência muito forte. E quando eu saí de lá e fui para o que seria tipo uma enfermaria, né? Deus começou a me dar várias revelações. E lá Isso tinha, você estava sozinho, né? nessa UTI, Isso. tinha algumas pessoas, mas tinha gente assim pior do que eu. Aham. E teve uma noite até que faleceu lá um paciente Com você lá dentro. comigo lá dentro. Aí faleceu. E eu só via assim aquele burburinho e tal, um certo movimento. Daqui a pouco fecharam o biombo e só vi um saco preto saindo. Entendeu? Jesus amado, hein? Isso aí. E na outra tipo enfermaria tinha um pessoal lá que também era evangélico, outros não eram. Mas aí todo mundo começou a orar, Deus começou a me dar as revelações de novo, desenterrou esse dom, que é um dom que é meu mesmo, sabe? Independente de estar na igreja ou não, Deus sempre me dá. Mas quando eu estou na presença, é muito mais forte, né? Sim. Aí Deus usa com mais força para a glória dele. E o outro foi que quando eu saí, né, de Nova Brasília, que eu tive uma experiência dentro de um sonho, de um sonho que eu tive, que eu estava junto com a minha esposa, né, nesse sonho,
E a gente estava no corredor da casa dela, e aí passava uma mulher, tipo uma brasa incandescente, e ela partia em direção ao portão. Na mesma noite, depois desse sonho, eu me via dentro da igreja, em cima do altar, pregando, e aí vinha essa mesma mulher, tipo uma brasa mesmo, aquela brasa alaranjada. Bem acesa. Bem acesa. Assim, tudo, a sobrancelha, o cabelo dela, o olho, entendeu? Tudo brasa. E ela subia e eu tentava me esconder assim, atrás do púlpito, sabe? Como se eu pudesse, né? E ali ela vinha e olhava dentro para mim assim, esticava a mão e dizia: eu vou te levantar. Aquele olhar, sabe, que parece que penetra a alma, assim, te sonda todo por dentro. E eu entendia que era o Espírito Santo de Deus falando comigo, que ele ia me levantar. Se ele estava saindo de lá, eu também poderia sair. E mesmo saindo, ele ia me levantar. Então, o que realmente não deu certo, hoje em dia, Deus moveu as águas, abriu as portas, fechou a porta de novo, porque ele que sabe todas as coisas. E agora estamos aqui com pó de vaso. Que isso? Estamos aí com o Nazareno. Experiência de vida, hein, Varão? Deus... Eu não sou merecedor, não, Varão. Eu sou... Nem onde nós somos. Só um simplório pecador, mas Deus nos ama, né? Verdade. E ele está sempre provando ali o seu amor para conosco. Verdade. Sabe como é impressionante, Rafa? Eu reparei algo durante a minha caminhada. Deus nos usa, cara, nos momentos mais difíceis das nossas vidas, sabe? É quando ele se faz presente. E também é no momento que a gente se dedica mais a ele. Nós demos exemplo aqui naquela vez de Elias, demos exemplo de Pedro e vários outros exemplos de Deus usando as pessoas nos momentos mais difíceis, sabe? A gente consegue aprender no momento mais difícil, cara. Isso é surreal, sabe? Eu tinha dado meu testemunho no primeiro de que eu perdi um conhecido na minha frente. Eu era o único, prova viva, cara. Experiência terrível, eu né? era o único, assim, irmão, tava na rua, impactante. eu vi tudo. E naquela época eu duvidava de Deus, cara, não acreditava em Deus plenamente, sabe? Ficava aquela dúvida, gerava aquela dúvida. E depois desse ocorrido eu olhava assim e falei: caramba, se isso não foi Deus, foi quem? Sabe? Quando você questiona, você não acredita em Deus e acontece algo que não tinha como, não tem explicação, sabe? Eu olhava assim: poxa, se isso não foi Deus, foi quem? Porque é um livramento, né? Você poderia ter entrado como queima de arquivo. Exatamente. Eu era o único, vi tudo. O rosto do pessoal, vi tudo, entendeu? Então, cara, esse agir de Deus, cara, na nossa vida, irmão, é algo gratificante, irmão. É gratificante. Nós não temos palavras suficientes para agradecer, sabe? É só o Espírito Santo, é só você e Deus. Tem experiências que só você vai passar, só você vai sentir só você vai saber o que você sentiu, sabe? Cara, são momentos assim que o inimigo não é capaz de apagar. Hoje eu postei um negócio lá no grupo de jovens que fala sobre isso, a marca da promessa. Sim. Sabe? Você chegou ali, né? Sim, li. Sobre a marca da promessa, cara. Eu tava lendo aquilo ali e comecei a chorar, irmão. Eu comecei a chorar que realmente não fomos nós que escolhemos estar aqui. Foi Deus que designou a nós estarmos aqui, sabe? Então, já que Deus me trouxe à Terra, já que Deus tem uma missão para mim, quem sou eu para impedir isso, sabe? Quem sou eu para me limitar? Entende? Quem sou eu para erguer a voz ao meu Pai? Quem sou eu? Quem somos nós? Sabe? Nós não somos merecedores de nada, mano. Nós somos somente um vaso na mandoleira. É isso aí. Simplesmente. Sabe? Deixar ele guiar e, irmão, vida que segue. E a forma que ele der para nós tá dada. É isso aí. Olha, eu poderia, muitas vezes na minha vida, ter reclamado. Meu pai era gerente na gráfica que ele trabalhava e eu vendia água no sinal. De boa. Sabe? Eu poderia ter reclamado daquela situação. Porque eu não precisava vender água. Mas entende? Tu que decidiu. Eu quis fazer aquilo. Sabe? Eu sentia vontade. Eu não só vendia uma água, mano. Eu ganhava amigos. Porque quando cada cliente comprava comigo, eu conseguia tirar risada das pessoas, conseguia fazer as pessoas rirem. Eu mesmo ria da minha situação, sabe? De chegar lá canela russa, sabe? Comia quando dava, bebia água quando dava. E aquilo ali me ensinou a ser homem, sabe? Me ensinou a ser um homem. E humilde também. E humilde. Eu estava numa situação ali que eu poderia estar na minha casa, acabou de estudar, eu poderia ficar tranquilo, sabe? Pedir meu pai dinheiro no momento que eu queria, fazer o que eu queria, eu poderia.
Só que não foi a vida que Deus escolheu pra mim, sabe? Sempre gostei de vender. E não somente a venda, mas sim ganhar amigos dentro da venda. Sabe? Você poder conversar, entender a pessoa, às vezes dar um conselho. Ah, eu sei o que é isso. Tudo tem um propósito, cara. Trabalhando com locução em mercado, Aham. sem rotular, eu também ganhei muitos amigos. Né? Mas assim, infelizmente também tem pessoas que são meia... Sei lá. Tem gente que é complicado, né? Tem gente que é difícil. Muito, mano. E tem gente que é oportunista. Que, Verdade. tipo assim, te prejudica, achando que vai ganhar alguma coisa em cima de você, Sim. né? Com processos e Aham. tal. Só que cria uma situação de forma errada. Aham. Aí você, muitas das vezes, acaba perdendo a oportunidade de estar ganhando o seu ganha-pão, né? Verdade. Mas Deus é aquele que ele tem projeto. Então, até numa coisa que parece que é ruim, Isso aí. é a mão de Deus É verdade. E aí, muitas das vezes a gente não movimentando entende. e também te ensinando. Verdade. E muitas Entendeu? das vezes a gente reclama. Não, eu Porque tá não acontecendo reclamei isso, não. Deus, Reclamei sabe? não. Hoje eu reparo que os jovens não têm tido discernimento, sabe? Sim. Se agarra muito a coisas materiais. Hoje eu conversei com um senhor de idade. Tem idade para ser meu avô. A gente trocando ideia ali, ele falando que estava começando na igreja e tudo mais. Só que tinha muitas coisas na vida dele que estavam travado. E ele reclamando de Deus, sabe? E eu cheguei para ele e falei assim, não é assim. A vida dentro do reino é como se fosse um ser. Primeiro a gente é gerado, nossas mães. Depois a gente vira bebê, né? Vamos caminhando ali, chega a parte da adolescência, testemunha que você ultrapassou limites, Sim. sabe? Da sua própria mente, o que as pessoas achavam a teu respeito, você ultrapassou isso, você não aceitou. Exatamente. Eu lutei contra tudo e todos e mantive firme na visão daquilo que tinha que ser e que Deus tinha para mim também. Sim. Claro, para os sonhos Top. se realizarem. Em nome de Jesus. Aleluia, cara. Foi uma benção, irmão. Foi uma benção poder ouvir teu testemunho, E tem te muito conhecer mais. melhor. Uma hora não dá, né? Não, uma hora é muito pouco, né? A gente tem que se preparar e fazer um pó de vaso um pouco maior para poder... Cara, um prazer imenso te conhecer, um prazer imenso estar te entrevistando. Daqui para frente você verá nós entrevistando outras pessoas, outros testemunhos, né, outros exemplos de vidas. Será uma bênção. Fiquem ligados toda segunda-feira. Quinta-feira agora, né, teremos um pó de vaso, Isso no aí. mesmo horário. Fiquem atentos, tá? No canal, no Instagram. Enviaremos o link por lá. E não fique de fora. Abençoe o projeto. Mais uma vez, hein? Tô sendo enfático nisso. Abençoe o projeto. Você não vai se arrepender. E não se esqueça, edificai. Edificai.